De criação da comissão parlamentar, a mista de inquérito dos atos do dia 8 de janeiro foi lido hoje durante a sessão do Congresso. A Berenice Leite já antecipou parte dos assuntos e, claro, a discussão agora é justamente para ver quem vai comandar cargo de relator e de presidente dessa CPI mista. E aí o governo, que era contrário à CPI, agora quer comandar essa CPI. E pelo que você nos disse há pouco, Berenice, o governo parece que neste momento teria condições até de comandar essa CPMI, que ele não queria, é isso? É isso mesmo, Piotr. Como eu disse, são 16 deputados e 16 senadores, já que se trata de uma comissão mista. E nesta divisão, ainda hoje, o senador da base aliada, que é líder do governo aqui no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, ele fez um ajuste, uma mudança de bloco. Ele saiu do bloco Democracia, que é composto pelo PSD, Podemos, MDB, União e PDT, e foi para um outro bloco também da base aliada, que é composto aí por outros partidos, entre eles o PT, PSB, PSD e Rede. Com isso, abre uma vaga a mais para esse bloco no critério de proporcionalidade. E no caso do bloco da vanguarda, que é formado pelo Novo e pelo PL, que são da oposição, que inclusive estão à frente, desde o início, recolhendo assinaturas e querem investigar ações e omissões do governo federal, reivindicam uma vaga a mais, porque até o momento 2 vagas seriam para esse bloco da vanguarda. Ainda existe um outro bloco, que é o bloco Aliança, formado pelo PP e Republicanos, que tem outras 2 vagas. Então, somando, só para se ter uma ideia, o bloco formado pela base aliada, que são 2, ele já tem aí 12 vagas de 16. Isso eu estou falando aqui do Senado. A gente já falou sobre essa questão do senador Randolfo Rodrigues, O PL encaminhou à mesa diretora, inclusive, um documento reivindicando uma vaga a mais. Isso deve ser decidido amanhã. Conversei agora há pouco com o senador Magno Malta, que nos adiantou que amanhã isso deve ser decidido. Magno Malta já está confirmado para ser a indicação do PL, o senador Eduardo Girão. Vamos ouvir agora o que disse o senador Jacques Wagner, que é da base aliada ao governo e que traz já um pouco dessa narrativa caso o governo, a base governista, assuma a relatoria desta comissão. Vamos ver. Gente, essa CPMI é contra a barbárie, não é contra o governo. Quem tem que estar com medo da CPMI, quem deve estar montando estratégia, que agora tem alguns despertando, são eles. Quem é que vai ser chamado por aqui? Alguém do governo? Só se for do governo passado. E aí, Piotr, entra justamente aquilo que você comentou, na CPI da Covid. Teve episódios em que foram convocados médicos na época para defender um outro posicionamento que era contrário ao do presidente e do relator, e no dia que esses médicos vieram, sequer foram ouvidos. O que a oposição teme é que a relatoria ou a presidência ficando nas mãos da base aliada ao governo, isso venha a acontecer novamente. E vale lembrar ainda que na Câmara dos Deputados são 16 também, 16 membros. E ao que tudo indica, pelo critério de proporcionalidade, quem deve prevalecer é o bloco do presidente da casa, Arthur Lira. A gente vai seguir acompanhando, mas antes, já está no ponto, a produção me disse aqui, vamos ouvir a sonora do senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, e traz um pouco mais do que o objetivo desta CPMI tem desde o início, que é investigar ações e omissões do governo, que antes não apoiava essa comissão, mas agora quer o comando das investigações. Vamos ver. Primeiro, isso é uma narrativa, E contra a narrativa é importante que haja fatos. O que nós vamos buscar é a verdade. Vamos buscar que haja uma investigação isenta, imparcial, em que todos os envolvidos sejam investigados, que os fatos sejam colhidos e que a sociedade possa, enfim, conhecer o que aconteceu realmente. Pois é, agora o critério da proporcionalidade deve ser decidido até amanhã, indicações de membros. A previsão é que a instalação aconteça na semana que vem. A gente segue acompanhando e atualizando todos os bastidores aqui direto do Congresso Nacional. Volto com você, Piotr.
Muito obrigado, Berenice. Interessante os dois discursos aí, né? O senador Marinho, que lidera a oposição, fala em investigar os fatos contra narrativas e trazer a verdade. Já Jacques Wagner foi ouvido também pela Berenice, há acusações contra a oposição de agora, o governo anterior. Mas a CPI nem começou? Bom, enfim, isso demonstra claramente qual é a posição de um lado e de outro. CPI é para investigar, né? Bom, vamos voltar a Brasília porque o Zé Maria Trindade está conosco. Ô Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. Acabamos de ver aí, a Berenice já nos antecipou parte. Agora, a ideia da CPMI, sobretudo porque ela ganhou tração e foi essa a razão que a fez ser criada hoje, nessa sessão conjunta do Congresso, foram aqueles vídeos em que aparece lá o general da reserva, ex-comandante do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, o G. Dias. Neste momento, o governo quer controlar tudo. É essa a tendência, Zé? Pois é, o certo até agora na CPI é o Magno Malta. Esse vai. E o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, impossível evitar a criação da CPI. Os governistas chegaram para implodir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É isso mesmo, a implosão, roer por dentro. Nomear a maioria, a indicação dos líderes falam aqui em 20 dos 32 integrantes da CPI, né? E aí elege-se o presidente e o presidente tem a prerrogativa de indicar o relator, ou seja, será uma comissão dominada pela mesa diretora e também maioria em plenário, ou seja, aprovar os requerimentos que os governistas querem. Esta é a ideia, repetir o que aconteceu na CPI da pandemia, que virou um palco e todos procurando exatamente criminalizar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então agora é destruir a CPI por dentro e ir exatamente em cima dos generais que estavam no poder, né? General Heleno e outros integrantes. O primeiro deve ser o Anderson Torres. Uma tortura a Anderson Torres. Para se ter uma ideia, agora há pouco eu recebi aqui informação de que um requerimento foi assinado por 46 dos 81 senadores, mais de metade. E os senadores vão fazer uma visita ao ex-ministro Anderson Torres. Ele está numa posição de saúde muito delicada, há riscos, inclusive, de vida na situação dele. E os senadores querem saber exatamente como Anderson Torres está e como ele está sendo mantido. Voltando à CPI, Piotr, se o governo consegue esta maioria de 20 de 32, aí domina e vira uma CPI de um lado só. A política sendo jogada na lata do lixo. Geralmente há uma composição. O presidente de uma ala, o vice-presidente de outra e o relator de outra ou neutro, né? Desta vez, se o governo dominar, será tudo governista. O presidente, o vice-presidente e o relator. E o plenário também com maioria. Ou seja, não será uma CPI, mas uma comissão governista para carimbar os fatos apresentados até agora, né? Zé, obrigado pelas informações. Vamos trazer aqui para a gente discutir um pouco mais também este assunto aqui no debate. Está conosco já o senador Luiz Carlos Reins e também o deputado Ricardo Salles. Já estão conosco ambos aqui? Só o senador Reins já está conosco. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Quem tem razão? Senador Reins está conosco? Já tem o senador. Oi, senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos nossos amigos da Jovem Pan. Prazer senador, estar com vocês. Tem várias coisas que eu já preciso ouvir do senhor. Primeiramente, a possibilidade de o governo dominar completamente essa CPMI, que, na verdade, é um pedido da oposição, da atual oposição ao governo. O governo, até semana passada, não queria essa CPI e fez um esforço gigantesco com o que tem em mão para ela não acontecer. Uma coisa é o que a política acontece em Brasília, outra coisa é a percepção do Brasil inteiro. Se essa CPI não for equilibrada, simplesmente vai perder a credibilidade. A outra questão é que ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele afastou a possibilidade de se votar essa semana os projetos de decreto legislativo que suspendiam, por exemplo, os efeitos do decreto presidencial em relação à questão ambiental. E, de alguma forma, parece que o regimento também foi alterado, foi reinterpretado. Nós estamos num momento delicado da política. Arthur Lira está comandando o país, na sua opinião? Primeiro, deixa eu responder sobre a CPI, Piotr. Primeiro, era a CPI, que na noite do evento, no dia do evento,
Aquela própria noite, a senadora Soraya conseguiu assinaturas assim, de um dia para outro. Inclusive, eu assinei a CPI naquele momento, que a senadora Soraya pedia para fazer a CPI. Ali todo o governo queria a CPI. Daqui a pouco a coisa muda. Nós fizemos, então, a CPMI e conseguimos as assinaturas necessárias. Na Câmara, Ricardo, sabe, prazer estar contigo, e também no Senado Federal. Aí, daqui a pouco, agora o governo é contra. No dia do evento, ele era a favor. Hoje, ele é contra o evento da CPMI. E a CPI é um direito das minorias. Veja o que disse o próprio ministro Barroso, no julgamento dele, em cima de um mandato de segurança. O próprio relator Celso de Mello, da mesma forma, isso é um direito das minorias. Nós, Ricardo, hoje somos minoria na Câmara e no Senado Federal. Então, é o direito nosso de requerermos a CPI e agora uma CPMI, que o governo, por fato da semana passada, o que aconteceu no caso da televisão que noticiou, o fato do dia 8, bom, agora muda a posição do governo e a partir da semana passada eles passaram então a concordar com a CPMI. Né? Então está bem. Nesse instante o que nós queremos é a instalação e os discursos que eu passei agora um pouco no plenário, discursos fervorosos da parte da base do governo contra nós que queremos a CPMI. O que nós queremos é investigação. Isso, Piotr. Desde o início, Ricardo, quando nós perdemos a eleição, desde novembro, eu sozinho, mais 14 senadores, entramos com 9 processos. O que nós queríamos? Só investigação do sistema eleitoral brasileiro. Só investigar. Todos indeferidos. Porque ninguém quis saber disso. E o que o povo brasileiro queria que estava na frente dos quartéis? Investigação do processo que não concordava com o sistema eleitoral brasileiro. Bom, isso nunca nos foi permitido. E agora, então, houve o fato do dia 8 de janeiro. Teremos que, então, fazer a investigação, que é o que nós queremos. Com relação ao senador, presidente Arthur Lira. Sim. Eu já volto à questão, então, da questão do saneamento. Deixa eu só ouvir o Ricardo Salles sobre esse ponto da CPMI. Depois quero falar sobre a questão da decisão de Arthur Lira ontem de suspender a tramitação do PDL em relação à questão do saneamento. Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez. Qual é a sua visão sobre essa CPMI e a possibilidade de os governistas dominarem completamente a investigação, que até quarta-feira da semana passada eles não queriam de jeito nenhum? Veja, é o que o Heinz falou, a CPMI, como foi usado já, como esse argumento foi usado na jurisprudência, no precedente da Covid, a CPMI é um instrumento, como a CPI, né, é um instrumento da minoria exercer o seu poder de discussão, fiscalização e tudo mais. Na medida em que o governo, através de manobras regimentais, mexidas em blocos e coisas do gênero, com a conivência a quem cumpre determinar qual é a formação. Como é que pode o governo ter maioria numa CPMI que é feito para investigá-lo? Quer dizer, isso é uma barbaridade. Agora, a hora que indicar o presidente da CPMI, né, que deve ser indicado pelo Senado, me corrija o Heinz se eu estiver enganado, o relator tem que ser da Câmara. É óbvio que o relator tem que ser da oposição. O Senado vai indicar alguém da situação, certamente. A Câmara tem que indicar alguém da oposição. Senão, é joguinho de comadre. Você não vai conseguir exercer nenhum papel de fiscalização e investigação isento, objetivo, técnico, se não houver uma representação que valorize justamente este instrumento da oposição. Para retomar uma expressão de antigamente acerca de CPI, será quase que uma pizza pré-assada, pelo que eu posso compreender. Me permitam aqui a licença poética quase aqui. Senador, volto ao senhor para falar, depois quero ouvir o deputado Ricardo Salles também, sobre o PDL. Aliás, o Ricardo nos deu uma entrevista recentemente aqui, logo depois que o governo editou aquele decreto que iria propor um PDL, justamente está lá esse PDL, para suspender o retrocesso na lei de saneamento, que foi votada recentemente com ampla consulta ao Congresso Nacional. Mas a gente percebeu que o Lira usou exatamente aquilo, Arthur Lira, o presidente da Câmara, como uma manobra, porque diz que o governo vai mexer no texto original. Tá, mas o governo pode mexer no que ele quiser. A autonomia do Congresso deveria ser mantida, não lhe parece isso? Claro que sim. E nesse caso, o Arthur Lira tem feito um contraponto, diferente no caso do Rodrigo Pacheco, que aqui é uma embaixada do governo federal na presidência. Era com o Davi Alcolumbre, e continua sendo com o Rodrigo Pacheco. Ele está fazendo o que o governo quer. Nesse ponto, o Arthur, em certas posições, ele tem se mantido contrário até ao próprio governo.
No caso, nós votamos essa lei, Ricardo. Eu acho que é um avanço para o país a questão do saneamento com recurso da iniciativa privada. É o que está sendo feito nesse instante no meu estado e em vários estados do Brasil. Não há recursos dos governos municipal, estadual e federal para poder fazer o saneamento que o Brasil precisa. O Ricardo sabe, conheceu, trabalhou esse assunto. Hoje nós temos esse avanço. E nós não podemos aceitar um retrocesso na questão do saneamento básico no Brasil. Deputado, vamos lá. Não lhe estranhou essa suspensão momentânea de votar os PDLs do Legislativo para suspender aquele decreto do governo federal? Olha, Piotr, o que eu interpreto desse fato? O governo sabia que ia perder, porque há um consenso aqui no Congresso Nacional de que o saneamento é um tema importantíssimo, de que o marco legal do saneamento feito no nosso governo, né, Reis citou bem, fomos nós que fizemos o marco legal do saneamento, depois de décadas sem a esquerda jamais se preocupar com o tema, aliás, ao contrário, votou contra o marco legal do saneamento quando ele foi apresentado no Congresso Nacional. Portanto, a esquerda não tem nenhum mérito nesses avanços que nós vimos nos últimos 2 anos com o marco legal do saneamento. Entretanto, quando o governo edita aquele decreto, ou aqueles decretos, que, entre outras coisas, prestigiam o interesse paroquial da Bahia e da Paraíba, né? O governo fez aquilo para atender estatais, autarquias ineficientes, incompetentes e que deixam a sua população sem saneamento, não fazem investimento, não tem capacidade técnica, não tem sequer capacidade financeira. Ora, o marco do saneamento para resolver um problema que 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões que não têm sequer água potável, isso mobilizou o Congresso nesse momento. Nós íamos derrubar os decretos do Lula. Consequentemente, o governo, aí já uma interpretação minha, que eu estou lendo desta forma, o governo pediu, certamente, ao presidente Arthur Lira, nos dê oportunidade de mudar isso sem ter que derrubar, para não ser uma derrota do governo Lula com relação a esses decretos. Se for esse o entendimento do presidente Arthur Lira, ou seja, avançar no tema que é o mérito e não impingir uma derrota ao governo, menos mal. Me preocupa mais se não for essa a explicação. Tá, mas eu vou só insistir... Oi, pois não, senador. Só um pouquinho. No caso, é a mesma questão, Ricardo, da questão da instalação da CPMI. O que eles fizeram durante 4 vezes que o Rodrigo prorrogou a leitura do requerimento que nós fizemos? Eles tentaram, de todas as formas, Piotr, retirar assinaturas de deputados e senadores. Como não conseguiram, bom, agora eles aceitam a CPMI, entendeu? Então, o fato é esse aí. A mesma coisa é o PDL que estão colocando nesse instante. São 2 situações semelhantes o que aconteceu nesse instante. A questão é a perda da prerrogativa, deputado. Essa é a minha preocupação, porque se o eu entendo até que o presidente da Câmara ouça apelos e pedidos do Palácio do Planalto, vamos tentar mexer no texto melhor, só que o governo deixou claro qual era o posicionamento dele, com defesa expressa, inclusive, do presidente da República. Ele disse, abre aspas, deem uma chance novamente às empresas estaduais, comprovadamente, em boa parte dos casos, incompetente e sem condições financeiras de atender às metas do saneamento. Aí ele volta atrás, vamos esperar que o governo vai mudar o texto, não é um retrocesso isso aí, e abrir mão da própria prerrogativa de legislar? Eu não acho, Piotr. Eu acho o seguinte, olha, são situações, Reis, eu acho razoavelmente diferentes. A CPMI, o governo fez de tudo para tirar as assinaturas, como o Reis lembrou. O Rodrigo Pacheco foi postergando a instalação, a convocação de uma sessão conjunta do Congresso para evitar ler o requerimento e para dar tempo do governo tirar as assinaturas. O governo não só não conseguiu tirar as assinaturas, como foi surpreendido por aquele vídeo com vários absurdos, dentre eles o tal do G. Dias, o general, o sargento Pincel lá do GSI, no qual mostrava que ele foi, no mínimo, leniente, se não conivente com o que aconteceu, e a investigação deveria mostrar isso. Isso é uma situação. E, portanto, a investigação deve demonstrar o que aconteceu de fato. Claro que eles, aí sim, exacerbando o papel do governo
e adentrando nas prerrogativas do Congresso, estão manobrando para ficar com maioria e transformar em pizza, como você, Piotr, falou. Diferentemente do caso dos decretos relativos ao marco legal do saneamento. É claro que é uma vergonha o governo ter editado, só por ter editado esses decretos já é uma vergonha. Sim. Já vai contra tudo que ele diz que prega. Porém, se a circunstância política fizer com que ele arrume a besteira que fez, eu estou dizendo, menos mal. Claro que eu também fico frustrado da gente não poder derrubar o decreto, mas entre criar um constrangimento político e pelo menos conseguir a reversão dessa barbaridade que eles fizeram, eu acho que a reversão da barbaridade atende, pelo menos em parte, o nosso anseio, que é resolver o problema de saneamento no Brasil. Senador Reins, quer fazer um último comentário, por gentileza? Só voltando à questão da CPMI. Veja o que nós temos, que nós alertamos, a imprensa vazou essa informação, do que o governo sabia, através da ABIN. Sim. O senador Amin havia feito a solicitação, Ricardo, no dia 6 de janeiro. Por que não tomaram providências? Por que a Força Nacional foi convocada e não foi utilizada? Por que o próprio Polícia Militar do governo do Distrito Federal não tomou providência? Por que foi dispensada a Guarda Presidencial, que nunca na história desse país a Guarda Presidencial foi... Todos esses questionamentos, Piotr, a sociedade tem que saber, né? Sim. E agora o vídeo da CNN mostra claramente. Então, por isso o governo agora tentou abortar, não conseguiu. Hoje diz que hoje ele quer tomar conta da CPMI. Tá, doutor, senador, muitíssimo obrigado pela participação aqui, senador Reins e também o deputado Ricardo Salles, bom trabalho para os senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. As imagens foram divulgadas assim inicialmente pela CNN, nós também reproduzimos essas imagens, conseguimos outras imagens inclusive, porque agora o sigilo, ao que parece, em relação a tudo isso, foi aberto. Chama atenção em relação a essa CPMI, porque... Naquele momento, o próprio G. Dias, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que já tinha compartilhado lá atrás todas as imagens com todas as instituições da República. Daí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu outras imagens. Bom, mas se todas já tinham sido, quais são essas outras? Outras não existem no meio das todas. Todas são todas, né? Enfim, é esse tipo de coisa que precisa ser apurado. Porque uma coisa é o que a imagem está mostrando ali, a outra coisa é por que o fato chegou daquela proporção no dia 8. Se tem um lado que planejou aquilo, o outro lado que deveria frustrar aquilo, obedecendo a lei com relação à equipe de segurança, não fez por quê? Sendo que os serviços, inclusive de inteligência do governo, já tinham mostrado o risco daquele movimento degringolar e chegar onde chegou. Por que se omitiu naquele processo? É essa a apuração que a CPI tem que mostrar. E que se o governo dominar, tudo indica não o fará. 4 horas e 32 minutos. Eu estou lembrando da CPI lá da Covid, porque naquele momento da pandemia, porque, por exemplo, governadores que receberam recursos não foram investigados. E havia denúncias de desvio. Dinheiro do governo federal, dinheiro público, que foi para os governos combaterem a pandemia. A outra coisa... Quando chegou alguém que pensava diferente sobre a forma de se enfrentar a pandemia do ponto de vista clínico, né, médico, científico, os senadores do G7 se levantaram e não quiseram ouvir o outro lado. Imagina um juiz, no momento de um julgamento, falar, não vou ouvir o outro lado. Como assim? Não vai ouvir o advogado, não vai ouvir o promotor? Qual é a lógica? Esse é o problema, não tem lógica, né? São 4h33, é política baixa.